Olá e bem-vindos. Olha, o material que a gente tem em mãos hoje é bem peculiar. Bastante, né? É a transcrição de uma live do YouTube de um canal chamado Mentoria Slim Forever. Certo. E o que me pegou logo de cara foi o formato, porque começa assim como uma aula de culinária, ao vivo, e de repente vira uma sessão de mentoria em grupo, quase terapêutica. Exato. Então a nossa análise aqui é para entender essa ponte. Como é que uma receita de peixe com batata assada, sabe, vira o trampolim para uma conversa sobre reprogramar o subconsciente? Exatamente isso. O ponto de partida é super prático, é cozinhar. Mas o destino, é bem mais abstrato, é a mente. E o fascinante é observar como o conteúdo mistura de forma muito fluida instruções super detalhadas, tipo, use esta faca, sabe, pré-aqueça o forno a tantos graus. Sim, bem passo a passo. E do nada ela tá dando conselhos psicológicos, de estilo de vida, que são bem mais profundos. Pois é. Não é só um vídeo de receita, é uma abordagem que tenta olhar para a mudança de hábitos como um todo, usando a comida como uma porta de entrada para essas discussões maiores. Certo. Vamos descompactar isso então. A sessão já começa quebrando uma expectativa, né? Totalmente. A instrutora posiciona as refeições que ela vai ensinar não como, sei lá, comida de dieta. Aquela coisa chata, restritiva. Exato. Ela fala que são alternativas mais saudáveis e, segundo ela, deliciosas para substituir o delivery do fim de semana. E ela deixa bem claro, os pratos são saudáveis e caseiros, mas não necessariamente fit. E para provar, ela avisa que vai usar um pouquinho de manteiga até creme de leite. Sim. Isso parece meio contraintuitivo para um programa de emagrecimento, não? Qual que é a lógica por trás disso? A lógica é puramente psicológica. E é uma estratégia, olha, muito inteligente. Ah, é? No momento em que se rotula algo como comida de dieta, a mente de muita gente já associa a privação, a sacrifício, a algo sem graça. É uma barreira mental quase que imediata. Entendi. Ao incluir ingredientes como manteiga, ela tira esse rótulo. A mensagem muda de o que você não pode comer para, olha, o poder que você tem na sua cozinha. A ideia central que ela vende não é restrição, é controle. Controle. No sentido de saber exatamente o que está no prato? Precisamente. Em casa, a pessoa controla a qualidade do azeite, a quantidade de sal, se usa ou não açúcar. Evita os conservantes, corantes. Todos aqueles aditivos, né, realçadores de sabor que são onipresentes na comida ultraprocessada e em muito delivery. No fundo, isso dá uma sensação de poder, de autonomia. Faz sentido. A pessoa não está só seguindo regras, ela está fazendo escolhas conscientes. É uma troca da mentalidade de vítima da dieta para de protagonista da própria alimentação. E isso se conecta com uma frase que a instrutora diz que, nossa, me marcou bastante. Qual? Não existe comida ruim. Existe comida mal temperada. Isso é uma mudança de perspectiva e tanto. É uma filosofia inteira numa frase. Ela tira o foco do não pode e coloca no como fazer ficar gostoso. Sim? Em vez de pensar na caloria do brócolis, a conversa vira sobre como usar alho, ervas frescas, um caldo caseiro para transformar aquele brócolis em algo que dá prazer de comer, sabe? Sim, claro. Todos aqueles aditivos, né, realçadores de sabor que são onipresentes na comida ultraprocessada e em muito delivery. No fundo, isso dá uma sensação de poder, de autonomia. Faz sentido. A pessoa não está só seguindo regras, ela está fazendo escolhas conscientes. É uma troca da mentalidade de vítima da dieta para de protagonista da própria alimentação. E isso se conecta com uma frase que a instrutora diz que, nossa, me marcou bastante. Qual?
Não existe comida ruim. Existe comida mal temperada. Isso é uma mudança de perspectiva e tanto. É uma filosofia inteira numa frase. Ela tira o foco do não pode e coloca no como fazer ficar gostoso. Sim. Em vez de pensar na caloria do brócolis, a conversa vira sobre como usar alho, ervas frescas, um caldo caseiro para transformar aquele brócolis em algo que dá prazer de comer, sabe? Sim, claro. É uma tentativa de reeducar o paladar e a mente ao mesmo tempo. A promessa ali implícita é que com a técnica certa, a comida saudável não só pode ser gostosa, como pode ser mais gostosa que a opção industrializada. Falando em técnica, é aqui que a coisa fica muito prática. Para mim, foi a parte mais surpreendente. A parte da cozinha mesmo, né? Sim. A live é recheada de dicas que parecem segredos de chefe. Por exemplo, para fazer batata chips na air fryer ou no forno, ela insiste que o passo fundamental é pré-cozinhar as fatias de batata em água fervente com cúrcuma. A cúrcuma. Por que cúrcuma? Essa é uma técnica excelente, com duas funções. O pré-cozimento ou branqueamento é um truque clássico da gastronomia. Ele garante que o interior da batata fique macio, cozido, Certo. enquanto o exterior fica crocante quando vai para o forno. Sem isso, você já deve ter percebido tentando em casa, a batata ou fica murcha e pálida, ou queima por fora antes de cozinhar por dentro. Sim, já aconteceu comigo, fica horrível. E a cúrcuma é a sacada extra. Além de ter propriedades anti-inflamatórias, ela dá aquela cor dourada vibrante que o nosso cérebro associa imediatamente à batata frita de lanchonete. Nossa, é verdade. É um truque visual que torna o prato muito mais apetitoso. Faz todo sentido. Eu já tentei fazer essas batatas e o resultado foi, assim, deprimente. Ou viraram carvão ou ficaram moles. Acontece. E as técnicas não param por aí. Para o peixe, nada de massa de farinha de trigo para fritar. A instrutora usa clara de ovo, que funciona como uma cola, né? Uhum. Uma liga, Isso. para fixar uma crosta de farinha de amêndoas com queijo parmesão. E, de novo, o método é assar, não fritar. O que a gente vê aqui é um padrão de substituição inteligente. Não é sobre eliminar o prazer da crosta crocante do peixe. É sobre como obter essa mesma sensação usando um método diferente. E ingredientes melhores, talvez. Com um perfil nutricional mais interessante. A clara de ovo é pura proteína, a farinha de amêndoas traz gorduras boas e o parmesão dá aquele sabor umami, salgadinho que satisfaz. E tem o truque do camarão que ela diz que fica macio como lagosta. O segredo, aparentemente, é cozinhar em fogo baixíssimo. Quase no vapor do próprio molho. Exato. Técnica correta para manter a textura delicada. Todos esses exemplos mostram que o conhecimento aqui é sobre o processo. Não é só o que cozinhar, mas como cozinhar para atingir um resultado que compete, em termos de satisfação, com as versões menos saudáveis que a gente está acostumado. E até a questão do custo é abordada, né? Na receita de molho pesto caseiro, ela sugere substituir os caríssimos pine nuts, Que é um absurdo de caro. por semente de girassol torrada. O que remove mais uma barreira para a pessoa cozinhar em casa, a percepção de que comer de forma saudável é caro. Sim. Traz uma complexidade de sabor e uma crocância muito parecidas. É uma solução prática do mundo real.
E são essas pequenas vitórias, sabe? Essas receitas que dão certo e ficam gostosas, que constroem a confiança da pessoa na cozinha. E é essa confiança que serve de ponte para a próxima parte da conversa. E que ponte! Porque depois de todas essas dicas práticas, a conversa dá uma guinada de 180 graus. É uma virada de chave, né? A gente sai da cozinha e entra na mente das participantes. A discussão muda para como medir o progresso do emagrecimento. E a instrutora é enfática ao dizer para não se fixarem só no número da balança. Sim, e essa transição é o coração do método. As técnicas de culinária são o cavalo de Troia. Boa analogia. O objetivo real é fazer a pessoa acreditar que a mudança é possível. E uma vez que essa crença se instala, a conversa pode evoluir. A questão da balança é um exemplo perfeito. Ela explica que músculo é mais denso que gordura. Certo, o clássico. Então alguém pode estar perdendo medidas e ganhando massa magra. E o peso na balança fica estagnado ou até aumenta. Focar só no peso pode ser incrivelmente desmotivador. Exato, e aí ela sugere outras métricas. Tirar medidas com fita métrica e, a principal, usar as roupas como parâmetro. E nesse ponto, uma das participantes compartilha com muita alegria que um vestido que não servia há anos, agora estava entrando com mais facilidade. É um momento bem emocionante na live. E é um momento poderoso. Um número numa balança é abstrato. Um vestido que volta a servir é uma experiência concreta, emocional, sensorial. Totalmente. Alimenta a motivação de uma forma que a balança raramente consegue. E ao abrir esse espaço para compartilhamento, a conversa fica ainda mais profunda. Fica mesmo. O próximo tópico que surge é o álcool. As participantes começam a falar abertamente sobre a dificuldade de lidar com a bebida. Sim, seja pela pressão social em eventos, Ou como um ritual de relaxamento no fim de semana. É um desabafo coletivo muito sincero sobre os gatilhos de cada uma. o que é notável aqui é a dinâmica de grupo que se forma. A vulnerabilidade de uma pessoa dá permissão para que as outras também se abram. E a discussão revela a teia de aranha. Como assim, teia de aranha? Elas percebem como uma coisa leva a outra. O álcool não só tem calorias, mas também diminui a inibição, o que leva a escolhas alimentares piores. Sei, o famoso chutar o balde. Isso se torna o foco central ali. E mais uma vez, a estrutura oferece uma solução prática. Ela sugere a kombucha como um substituto para as bebidas alcoólicas. E explica por cima como fazer em casa. A ideia é ter algo especial para beber que marque a transição para um momento de relaxamento, mas sem o álcool. É a mesma lógica da comida. Não é sobre tirar, é sobre substituir por algo que cumpra a mesma função emocional. Se a função do vinho é relaxar e marcar o fim do dia de trabalho, a kombucha numa taça bonita pode, para algumas pessoas, ocupar esse mesmo espaço ritualístico. Entendi. E é nesse ponto, quando já se está discutindo os ciclos e os gatilhos mais arraigados, que o método por trás de toda a mentoria é finalmente revelado. E é uma revelação em tanto. A conversa leva para hipnoterapia. Pois é. Uma das participantes conta que procurou a hipnose como um último recurso, depois de passar 5 anos em terapia convencional se sentindo estagnada, sabe? Falando sempre sobre os mesmos problemas, sem conseguir de fato mudar os comportamentos. Isso abre uma caixa de Pandora sobre diferentes abordagens terapêuticas. A distinção que elas fazem na conversa é que a terapia de fala tradicional atua majoritariamente na mente consciente. Certo. É sobre entender o porquê dos seus comportamentos, ganhar autoconhecimento. Já a hipnose, na visão delas, se propõe a ser uma ferramenta para acessar e dialogar diretamente com o subconsciente. E aí elas citam aquele número famoso. O de que o subconsciente governa 95% da nossa atividade mental? Exatamente. Isso é um número enorme. É só uma frase de efeito ou tem algo por trás disso? É uma forma popular de ilustrar um conceito fundamental da psicologia. Pensa em dirigir um carro. Ok. Depois que se aprende, não se pensa conscientemente. Agora vou pisar na embreagem, agora vou mudar a marcha. A mente consciente só define o destino. Todo o resto é executado no piloto automático pelo subconsciente. Entendi a analogia. O argumento que elas apresentam é que nossos hábitos alimentares, nossos desejos,
nossas reações emocionais a certos alimentos, tudo isso também está rodando nesse mesmo piloto automático. A terapia convencional te ajuda a entender o manual do carro, enquanto a hipnoterapia se propõe a ser uma forma de reprogramar o software desse piloto automático. Elas fazem questão de desmistificar a hipnose, né? Mencionam o estigma, as apresentações de palco. Onde as pessoas imitam galinhas. Isso. E se esforçam para posicioná-la como uma ferramenta séria de transformação. Sim, porque o imaginário popular ainda associa a hipnose à perda de controle, a algo místico. O que elas descrevem é bem diferente. É um estado de relaxamento profundo e foco intenso, onde a mente estaria mais receptiva a novas sugestões. A novas formas de interpretar a realidade. Exato. A ideia não é apagar memórias, mas sim mudar a carga emocional associada a elas. E como essa mudança acontece na prática? Uma das participantes descreve a experiência de uma forma muito interessante. Como ela descreve? Ela diz que não é como se você visse a mudança acontecendo tijolo por tijolo. É mais como um dia acordar e perceber que as coisas estão diferentes. Que a vontade de comer doce diminuiu, que a ansiedade não está mais tão presente. E só depois, olhando para trás, é que ela consegue conectar os pontos. Essa descrição se alinha perfeitamente com a teoria da reprogramação subconsciente. A mudança não é forçada pela mente consciente, através da força de vontade, que é um recurso ilimitado, né? Sim. Ela emerge de dentro para fora, de forma mais natural, mais sutil. É como aprender um novo idioma. Você estuda e parece que não está progredindo, até que um dia você se pega pensando ou sonhando naquele idioma. Boa. A mudança não foi linear. Ela se consolidou num nível mais profundo e, de repente, se manifestou. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? A gente começa com uma dica para deixar a batata mais crocante e termina discutindo a arquitetura da mente. É uma fusão impressionante. Do concreto com o abstrato. A comida é literalmente o alimento para o pensamento. A mensagem que fica é que a mudança de hábitos duradoura talvez não seja só uma questão de disciplina ou de ter o plano perfeito. Talvez seja sobre alterar a programação interna, as associações automáticas que o nosso cérebro faz. Certo. A compulsão por doce depois de um dia estressante não é uma decisão lógica, é um programa rodando em segundo plano. A aula de culinária nesse contexto funciona como esse ponto de entrada. É algo tangível, seguro, prazeroso, que abre a porta para esses conceitos de desenvolvimento pessoal que são muito mais difíceis de pegar. O que nos leva a uma última reflexão. A sessão termina com a instrutora dizendo algo como: é preciso dar o primeiro passo. O subconsciente vai ajudar, mas ele não vai fazer o trabalho por você. E essa ideia deixa uma pergunta no ar que vai muito além da dieta. Em qualquer área da vida onde se deseja uma mudança, seja na carreira, nos relacionamentos, nos hábitos, Em qualquer área. qual seria o menor e mais prático primeiro passo que poderia ser dado? Qual seria o equivalente a simplesmente colocar a batata para cozinhar com cúrcuma? Um pequeno ato no mundo físico que sinaliza uma nova intenção para essa parte mais profunda da nossa mente, convidando-a a participar do processo.